Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na área de humanas. E hoje, especificamente, falaremos de um tema aparentemente um tanto quanto exótico, mas que precisa ser discutido. Uma espécie de link, uma espécie de encontro entre o pensamento filosófico de Platão, lá antes de Cristo, não é isso? E o pensamento literário de Clarice Lispector. Mais especificamente, tentando juntar duas pontas. A questão do mito das cavernas, do mito da caverna, perdão, no singular, que está na obra República de Platão, e um pouco do pensamento sobre a personagem feminina que consta na obra de Clarice Lispector, chamada Macabeia. Um pensamento, na verdade, que está num livro chamado, numa obra clariciana, chamada A Hora da Estrela. E nós vamos tentar entender que entre uma coisa e outra, entre a estrutura do pensamento filosófico de Platão e o pensamento literário de Clarice Lispector, que faz parte da segunda geração modernista, não é isso? Pós Semana de 22, ali a partir dos anos, final dos anos 30, início dos anos 40, mais especificamente, a gente tem a obra de Clarice e a gente vai ver que há links possíveis, há diálogos interessantes, diálogos potentes entre a obra de Platão e a obra de Clarice. Vamos fazer assim, num combinado bacana para toda a gente? Primeiro eu falo um pouquinho de Platão, depois eu falo um pouquinho de Clarice, e ao final desse encontro, que será breve, prometo, que ninguém tem paciência, eu entendo isso, para vídeos muito longos, a gente faz uma espécie de costura, uma espécie de cerzedura entre o pensamento de Platão e o pensamento de Clarice Lispector, tá certo? Primeiro pensar que a obra de Platão é uma obra que data antes de Cristo, na Grécia Antiga. É sabido por toda a gente que Platão é natural de Atenas e muito desencantado com o governo democrático de Atenas. Muito desencantado por quê? Porque aquele que teria sido seu mestre, né, Sócrates, houvera sido acusado de tumulto, houvera sido acusado de manifestações, de estar o tempo inteiro contrariando as autoridades que havia em Atenas, destacadamente os juízes de Atenas, pelo método socrático, né? Aquela coisa de perguntar, de questionar, de indagar o que é poder, o que é a lei, para que serve a lei, da onde vem a autoridade, o que confere aos senhores esse poder sobre nós, o que é a regra, o que é a norma, como a norma foi feita, como a regra é estabelecida. Essa regra ela foi estabelecida a partir de quem, para quem e para quem, de que forma ela vai ser aplicada. Enfim, essa maneira muito verdadeira, mas ao mesmo tempo muito dura de Sócrates, interrogar, questionar, indagar, né? Fazer vir à luz a ideia das dúvidas que ele possuía e seus discípulos sobre a estrutura do governo democrático, entre aspas, né, gente, democrático direto ateniense, o que acabou resultando numa série de idas e vindas de Sócrates aos tribunais atenienses e acabou tendo que pagar com a vida o preço desse questionamento todo. Mas ocorre que ao longo dessa trajetória, Sócrates reuniu uma infindável quantidade de discípulos e dentre eles o mais proeminente desses discípulos, que era Platão, né? Aqui vale dizer que Sócrates acabou morrendo, né? Porque ou ele desdizia, ou ele vinha atrás, ou ele abdicava das coisas que ele vinha dizendo, ou ele então teria que pagar com a vida o preço desses questionamentos. Como ele não abdicou, como ele não abriu mão, como ele não refugou, numa linguagem mais pop, o resultado disso é que ele acabou tendo que tomar cicuta, o resultado disso é que ele acabou tendo que se envenenar publicamente para resolver aquela situação. E Platão presenciou essa situação toda. Tendo presenciado tudo isso, Platão ficou profundamente entristecido, sai de Atenas, vai para onde hoje é o Egito, depois passa uma temporada no sul da Itália, enfim, vai conhecer outros mundos, conhece ainda mais da matemática, conhece ainda mais da geometria, conhece a escola de Pitágoras, por exemplo, no sul da Itália, conhece um pouco da astronomia e alguma coisa de geometria também no Egito, e de volta para Atenas ele acaba fundando uma escola de pensamento a que ele deu o nome de academia. E nessa academia Platão não só cria seus discípulos, outros, mas Platão vai acabar criando um pensamento que de algum modo questiona de maneira muito dura o que aconteceu com Sócrates. E aí, dentre essa estrutura filosófica, Platão vai acabar elaborando uma obra, que é a República, a que eu já aludi aqui antes, e nessa obra Platão constrói o mito da caverna. Bem simplesinho, o mito da caverna é a ideia de que havia homens acorrentados dentro de uma caverna, acorrentados pelos pés, num trabalho rotineiro, repetitivo e acorrentados. Esses homens ficam de costas para a entrada da caverna, e de costas para a entrada da caverna, eles não viam a luz do sol, eles não viam a claridade. O que eles viam era o tempo todo o mundo das sombras, das pessoas que passavam na frente da caverna, nas suas mais variadas atividades, e que eles viam apenas a projeção na parte interna
da caverna. E eles começaram a acreditar que aquilo era vida. Quer dizer, ao invés de acreditar na luz, ao invés de acreditar na verdade iluminada, que é o que estava do lado de fora, eles passaram a acreditar que o mundo era aquele mundo sombrio, escuro, trevoso, né, sem identidade, sem vida. Aquele era o mundo real para eles. Até que uma das pessoas, um dos homens que estava dentro da caverna, consegue desacorrentar-se, consegue escapar. E na saída ele praticamente cega as vistas por conta da questão da claridade, e ele começa a perceber que o mundo lá de fora era um mundo real, não era apenas um mundo imagético e um mundo de sombras. Aquele era o mundo verdadeiro. E ele decide voltar, ainda que com dificuldade de visão, ele decide voltar para contar as boas novas, as novidades para os demais amigos, para os demais colegas de trabalho, para os demais homens da caverna. Só que no meio do caminho ele começa a se dar conta que se ele fosse falar essa verdade, iam achar que ele estava doido, que ele estava maluco, que ele estava falando coisa completamente fora do lugar, alguma coisa de fora da vista, né? Exótica, e ele poderia pagar com o preço da vida, o preço dessa fala dele, dessa descoberta dele. E aí a gente vai perceber que é uma metáfora. O que Platão está nos dizendo poderia acontecer com ele, um homem então iluminado, um homem à luz da razão, à luz do sol, à luz da verdade, querer dizer para os outros. E se quisesse dizer para os outros, seria taxado de inconveniente, maluco, doido e poderia até morrer. Resultado disso, esse homem se cala, se acovarda, porque a luz, de algum modo, criou nesse homem um temor de que a média das pessoas, a mediocridade, acabaria, na verdade, nem alcançando o que ele estava dizendo. Isso é uma metáfora da vida que dá quando os homens, muitas vezes, chocados com o mundo real, os homens, muitas vezes, abdicam dessa verdade em nome desse mundo de trevas, desse mundo de escuridão. Ponto. No século XX, aqui no Brasil, uma ucraniana de origem, chamada Clarice Lispector, né, acaba criando várias obras ali na segunda geração modernista, e numa delas, que é A Hora da Estrela, uma personagem feminina destaca-se, Macabeia, né? Eu poderia falar muitas coisas para lembrar que Macabeia é uma maneira feminina também de falar da obra de Shakespeare, né? Lady Macbeth. Né? E aí ela intitula Macabeia. Macabeia é uma mulher, né? Uma mulher de origem simples e que todos os dias ia até o cais para poder queria conhecer a outra margem do rio, queria entrar em alguma navegação, em alguma embarcação e conhecer o outro lado. Conhecer o outro lado significava dizer, conhecer o que Guimarães chama de a terceira margem do rio. Só que todas as vezes que ela chegava até o cais, né, para ver o vento, os vozerais que o mar poderia dar a ela, o que acontece? Ela também refuga, ela não se dá conta, ou ela pelo menos fica temerosa de que ela acabaria perdendo a vida, ainda que modesta que ela tinha, por uma aventura. Mas isso significava dizer que Macabeia todos os dias ia e todos os dias não entrava. Todos os dias sonhava e todos os dias murchava esse sonho. Todos os dias, de algum modo, ela aspirava e esperava pelo entardecer, mas todos os dias esse sonho não se realizava. Até que Macabeia, entristecida, na linguagem clariciana, ela não parteja, ela não consegue parir esse admirável mundo novo, ela não consegue dar a ela a própria vida que ela desejava. Aos poucos, entristecida, aos poucos ela vai diluindo de algum modo enquanto ser humano, e ela acaba morrendo, né? E nessa morte, a hora da estrela, é na morte que ela se dá conta que ela viveu uma vida, numa linguagem mais pop, insossa, uma vida meio destemperada. De algum modo, Macabeia é a mulher dos ovários murchos. Macabeia é a mulher que não... Dos ovários murchos não é no sentido físico da palavra, no sentido literário da palavra, né? No sentido ficcional da ideia. De Macabeia, aquela mulher que não parteja, mas não parteja ela mesma, né? Não vai parir a vida que ela gostaria de ter. Nesse sentido, aquela ideia de que muitas vezes a pessoa, diante da possibilidade real da vida se apresentar diante dela, como no mito da caverna de Platão, a pessoa muitas vezes diante da luz, diante do conhecimento verdadeiro, diante da possibilidade da superação, da redenção, pelo conhecimento, a pessoa muitas vezes temerosa do que vão dizer, temerosa de abrir mão daquilo que ela já tinha, temerosa de abrir mão daquele mundo, ainda que de sombras, mas era o mundo conhecido que ela possuía, a pessoa não envereda por esse mundo novo. E nesse sentido, tanto no mito da caverna quanto em A Hora da Estrela, são personagens que murcham, são personagens que ficam o tempo todo entristecidos. E entristecidos morrem na mesmice. Ensimesmados não geram a melhor versão de si mesmos, não geram a melhor versão das pessoas que eles poderiam ser, e eles acabam de algum modo tornando-se pessoas que vivem e morrem na mesma média de todos os homens, portanto na mediocridade. Nesse sentido, minha gente, fica aqui o convite, vamos ler mais um pouquinho da filosofia platônica e vamos
ler mais Clarice Lispector. E nesse sentido, faça aqui o convite. Se você gostou, dá um like. Se houver amigos, que sejam muitos, como já disse outro dia, curte, avisa para eles, dá um toque e dá um like pra gente e diz pra gente num comentário, se possível, se você tá gostando de tudo isso. Bacana? Muitíssimo obrigado e até a próxima.